Bom, gente, de novo aqui falando com o pessoal do Bezerra de Menezes de Macapá, com muita satisfação. A ideia é que a gente converse um pouco sobre saúde, né? A gente pode partir de um ponto interessante, que é quando Jesus é questionado por que os apóstolos dele estavam comendo sem antes ter lavado as mãos. Eles estavam comendo milho cru e Jesus é questionado. E aí a gente tem que fazer uma reflexão sobre esse questionamento, né? Jesus aí está sendo testado, né? Porque essa lei de lavar as mãos antes de comer era uma lei que pensava não só na saúde do indivíduo, como na saúde do grupo. Era uma lei mosaica. Por quê? Porque entendia-se que se uma pessoa fica doente, não só uma pessoa não produzindo para o grupo, como é uma pessoa que pode trazer uma doença e adoecer várias pessoas do grupo. Então, quando questionam Jesus sobre isso, está se questionando como é que eu... Pensar na minha doença é também pensar no grupo. Então, usar máscara, higienizar as mãos, evitar sair, né? Pensar em si, que é uma obrigação nossa, e é também pensar no grupo. Isso não é novo, isso é antigo, né? Essa lei mosaica está pensando nisso. Uma pessoa doente pode trazer um prejuízo para toda a nossa comunidade, toda a nossa sociedade. E aí Jesus é questionado como é que os seus apóstolos, seus companheiros estavam comendo sem se lavar as mãos, e Jesus responde: não é o que entra na boca do homem que faz mal, é o que sai. Do que Jesus está falando também? Está falando do que sai da gente, são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes. Por quê? Porque nós somos um dínamo, segundo a espiritualidade, nós somos um dínamo gerador, receptor, transformador e emissor de energia 24 horas por dia. O que isso quer dizer? A gente está gerando energia, a gente está recebendo energia do ambiente e dos outros, a gente está misturando e transformando essa energia e emanando essa energia. Ou seja, o tipo de energia que eu recebo, como eu trabalho ela em mim, pode me adoecer. E como eu emano ela, pode também adoecer o outro. Então é isso que Jesus está dizendo, que a primeira saúde que a gente tem que pensar é a saúde dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque nós temos o conceito de doenças da alma, né? Então o egoísmo, a tristeza, a autocomiseração, a raiva, a mágoa. Então a gente tem que pensar nisso. Pensar, por exemplo, em aprender a dividir para combater, para tratar o nosso egoísmo, né? A gente tem que pensar no inverso positivo. Então o inverso positivo do egoísmo é aprender a dividir. Até porque no plano espiritual não tem essa ideia de posse, não tem essa ideia do meu, né? Quando a gente lê Nosso Lar, a gente entende que é uma sociedade em que tudo é do Estado e que você tem usufruto e que o salário não é um dinheiro dividido por categorias sociais, é por hora de trabalho. Então um médico pode ganhar menos que o enfermeiro desde que o enfermeiro trabalhe mais tempo. Então é uma sociedade muito diferente e a gente tem que se preparar para isso. Como? Trabalhando no nosso egoísmo. Então a gente tem que trabalhar, por exemplo, tristeza. Tristeza não é não ter problema. Ser feliz não é não ter problema, ser feliz não é não ter tristeza, é aprender a conviver com a tristeza e optar entre tristeza e felicidade e ser feliz, porque felicidade é uma coisa que você exerce, não é uma coisa que você conquista. Então, dentro dessa questão, Jesus está partindo desse princípio. A origem dos nossos doentes está muito relacionada aos nossos pensamentos e nossos sentimentos, ou seja, o que a gente exala. E o que a gente exala tem a ver com a nossa relação com o outro, com a nossa comunidade. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é buscar saúde mental, emocional e espiritual. Então, buscar um psicólogo, trabalhar o autoconhecimento e trabalhar o inverso positivo. Isso é de fundamental importância, entendendo de que não é eu comigo, é eu com o outro, é eu com os outros. Porque se eu faço algo que me dá felicidade, mas que magoa o outro, isso não é bom. Isso é algo que eu vou ter que responder por isso, porque eu estou ali ferindo o outro. A gente tem que refletir sobre isso. Eu posso achar que uma coisa é muito certa, mas se ela fere o outro, se ela magoa o outro, eu tenho que fazer uma reflexão sobre o direito do outro, né? E aceitar o outro como ele é. Então, dentro desse processo, o primeiro ponto de saúde que a gente pode partir é isso. Nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nossa saúde espiritual. E ela tem que partir muito do nosso interesse de nos tornarmos espíritos saudáveis. Saudáveis em termos bons sentimentos e transformar isso em boas atitudes. Uma outra coisa que a gente tem que refletir.
sobre a visão espírita e saúde, é que a doença pode fazer parte da cura. Então, vivenciar a doença. O que é que essa doença tem para me ensinar? O que é que eu posso aprender com essa doença? Por que que essa doença está em mim, está na minha vida? Quais foram os sentimentos, qual foi o meu comportamento para me ter essa doença? Eu não soube me cuidar? Porque a gente tem responsabilidade sobre isso, né? Tem uma frase interessantíssima que diz assim: não tentai vosso Deus teu Pai. Então Deus está nos protegendo, mas nós temos também que nos proteger. Nós temos que ter cuidado com as nossas atitudes de higiene pessoal, de higiene coletiva. Então, dentro desse processo tem uma doença, o que é que eu tenho que aprender com essa doença? Talvez a prevenção dessa doença seja o que eu tenho que aprender. Entender que a minha doença influencia em toda a sociedade. Então, eu tomar os cuidados para que eu não fique doente. Estou doente, aí eu tenho que entender o que é que essa doença, por que que essa doença veio para a minha vida? O que é que ela tem para me ensinar? Chico Xavier fazia uma coisa interessantíssima. Ele não buscava médium de cura. Chico vivia a doença. Por que que eu preciso dessa doença? Por que que essa doença vai me ensinar o quê? Eu lembro de um ranceniano que a gente dava passe numa colônia de rancenianos e que ele dizia assim, quando a gente dava passe nele: não reze para que eu fique bom. Reze para que eu aprenda o que eu tenho que aprender com isso, porque assim que eu aprender, isso passa. Então, a gente entender isso, a questão de buscar cura de uma doença, não é pensar na doença em si, mas é pensar qual atitude minha de encarnações passadas ou desta mesma encarnação me colocou nessa condição. O que é que eu tenho que aprender com isso? É paciência? É que cada coisa tem seu tempo? É que a cura, que a saúde física, mental, espiritual requer esforço? A gente tem que refletir sobre isso. Porque se a gente deixa isso só na mão dos espíritos, só na mão de Deus, é colocar sobre Deus e sobre os espíritos uma responsabilidade que é nossa. Porque se os espíritos nos mantêm saudável, qual mérito nós temos com a nossa saúde? Então quem vai definir a nossa saúde mental, espiritual, tudo isso, somos nós. E fazendo a reflexão sobre isso, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos e sobre as nossas atitudes. Entendendo que essa preocupação no questionamento que se faz a Jesus não é uma preocupação só sobre a saúde dos apóstolos. É uma preocupação que se um pequeno grupo fica doente, isso pode contaminar cada vez mais pessoas e gerar um problema social mais grave. Então, entender isso. Nenhum homem é uma ilha. Nós nos relacionamos com os outros mesmo ficando calado, porque nós estamos emanando sentimentos, porque nós estamos emanando pensamentos. E aí, a relação com os invisíveis. São os meus pensamentos e os meus sentimentos que definem que tipo de espíritos principalmente desencarnados e encarnados, me cercam. E esse tipo de espírito que me cerca vai definir que tipo de energia que eu absorvo. E vai definir como eu trabalho essa energia e como eu emano essa energia para os outros que eu amo e para os outros que eu não amo e até para o outro que eu tenho algum problema. Então a gente tem que fazer essa reflexão de que saúde, ela vai partir da busca do equilíbrio pessoal, do equilíbrio de o que eu emano para o outro, eu estou jogando para o outro algo que não é bom e que pode atingir ele negativamente, interferir na sua saúde, seja física, seja espiritual. Por quê? Porque como foi uma coisa que eu emiti, eu vou ter responsabilidade sobre o efeito que isso causar. Assim, quando emite algo não bom e eu absorvo, eu tenho responsabilidade por estar naquela vibração. Ou seja, essa relação de um emitindo energia negativa para o outro, de um mandando um ódio para o outro, não é uma relação de vítima e algoz, é uma relação de dois indivíduos que se merecem, e é uma definição de obsessão. Então, uma doença que a gente tem que fazer uma reflexão muito grande é obsessão. Eu tenho que fazer essa reflexão. Quais são as obsessões que eu tenho? É pela matéria, é por poder, é por aparência, é por impor minha vontade, é por não respeitar a vontade do outro, é por não ter respeito pelas escolhas do outro. Então, porque são essas obsessões
que vão definir os espíritos que me cercam, definir as energias que me cercam e definir a minha saúde. Principalmente desses pontos, da saúde espiritual que depende dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos. Então nós temos que aprender não só a respirar pensando no pulmão, na boca, no nariz, na laringe, da faringe, mas quais emoções eu absorvo, quais emoções eu gero, quais emoções eu troco, quais pensamentos eu absorvo, quais pensamentos eu gero, quais pensamentos eu troco. Esses pensamentos, esses sentimentos são de respeitar o outro, são de entender a escolha do outro, ou eu acho que eu tenho o direito de ficar apontando para o outro que é certo ou errado. Porque o Evangelho não é um manual de conduta para a gente ler e pensar no outro, é um manual de conduta para a gente ler e pensar na gente. É um outro ambiente que a gente adoece, que são os nossos preconceitos, os nossos conceitos fechados e herméticos que a gente tem que aprender a se libertar deles. Porque chegando no plano espiritual, nada disso vai importar. Se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, a sua aparência, nada disso vai importar. O que vai importar é a grande moeda que você leva, é o sentimento que você cativou no coração dos outros sobre você mesmo. E aí são as emissões de pensamentos e sentimentos e as nossas atitudes para conosco e para com o outro. Entendendo? Quando se pergunta a Jesus qual é um dos mandamentos, ele fala amar a Deus sobre as coisas e o próximo como a si mesmo. Ele não põe ponto. Ele põe um i ligando essas duas coisas. Por quê? Uma coisa tem relação com o outro. A forma que eu lido com o próximo tem direta relação com a forma que eu me ligo a Deus. Então eu respeito o outro, eu tenho respeito sobre quem o outro é, como o outro se vê, e aí isso vai determinar como é a minha relação com a divindade. Então a gente tem que fazer essa reflexão sobre saúde, partindo das nossas emoções, dos nossos pensamentos. Eu queria que a gente fizesse uma reflexão, que a gente está um tempo sem postar algo no canal, mas acho que é uma reflexão que a gente tem que retomar, que é por que uma segunda onda de Covid? Vamos refletir sobre isso. Será que a gente não aprendeu com a primeira? Será que nós não entendemos que os nossos comportamentos individuais geram toda uma ação sobre a coletividade? Será que nessa primeira onda de Covid, ou se é uma mesma onda que persiste, ou seja, ou a gente não conseguiu nem terminar a primeira, ou a gente abriu uma segunda, vê que a gente tem essa resistência de aprender o que é uma conduta saudável, a gente tem resistência de aprender em ouvir a ciência, a gente tem resistência de entender o seguinte, que eu posso não acreditar em algo, resistir a algo, mas eu posso me permitir fazer algo que vai ter uma ação negativa na comunidade. Então eu estava fazendo essa reflexão. Por que nós como humanidade, já que é uma coisa que está acontecendo no mundo, em todas as classes sociais, em todos os credos, em todos os cantos, por que a gente está precisando que essa onda não termine ou que venha uma segunda onda? Foi que a gente deixou passar e não aprendeu com esse processo? Eu gostaria muito de trazer essa reflexão sobre por que precisamos de doenças para aprender e por que o Covid está demorando tanto a nos ensinar algo. Eu queria que a gente refletisse, né? Uma coisa que eu gosto muito, que é essa ideia de honrar pai e mãe, aquela frase honrar pai e mãe. E eu estava refletindo sobre isso, pensando que certa feita um estudioso do Evangelho me disse assim, Estélio, não é honrar pai e mãe só, é se sentir honrado pela família que a gente tem. Então a gente tem que refletir sobre isso, que quando a gente tem um filho, um esposo, uma esposa, uma filha, quando a gente tem parentes, primos, tios, a gente tem uma oportunidade de exercício de honra. Então a gente se sentiu honrado por poder dar àquela pessoa uma felicidade, por fazer aquela pessoa se sentir amada, por fazer aquela pessoa se sentir importante. A gente tem que se sentir honrado porque isso são oportunidades de apagar feridas que a gente pode ter plantado nessa pessoa em encarnação passada e feridas que a gente plantou até em outros espíritos que, vendo a nossa conduta com a nossa família, começam a nos enxergar de forma diferente. Então eu penso muito isso, que se sentir honrado por pai e mãe é a gente entender que
que a oportunidade de conviver em família é uma honra, é uma grande oportunidade de transformarmos sentimentos doentes em sentimentos saudáveis, em de plantarmos no coração de pessoas amor. E quando a gente desencarna e encontra essas pessoas pós-desencarne, a gente descobre que foi inimigo em encarnação passada, a gente também descobre que durante o processo de encarnados na mesma família, a gente plantou amor no coração dessa pessoa e a gente gera aquele conflito entre o ódio do passado e o amor mais recente, até que o conflito do amor vença o conflito do ódio. Então a gente pensar sobre isso, a gente se sentir honrado pelas oportunidades que nós temos de estreitarmos laços e plantarmos no coração das pessoas essa ideia de irmandade. A gente tem que se sentir honrado isso como a grande oportunidade que isso realmente é. Muito obrigado a todos e que nós tenhamos outros momentos de encontro. Olá, tudo bem? Você gostou da nossa palestra? Algum ponto que lhe chamou a atenção? Comente aqui embaixo, queremos lhe ouvir.